A paz do Senhor, queridos professores, como vocês estão? Como foi a sua semana? Eu espero que cheia da graça de Deus, amém? O meu nome é Sabrina Costa, eu sou professora da classe do Jardim de Infância, aqui na Assembleia de Deus de Blumenau, em Santa Catarina, e nós estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica. A nossa lição é a lição do Jardim de Infância, da CPAD, e o tema desse trimestre é o meu amigo Jesus. A gente está aprendendo sobre o desenvolvimento e o crescimento de Jesus. A lição número 8 é a nossa lição de hoje e ela tem sobre o tema de o amigo visita o templo. Os objetivos são conhecer o desenvolvimento de Jesus em diferentes aspectos, físico, espiritual e social, e perceber a importância de buscar sabedoria para crescer diante de Deus, dos homens, seguindo o exemplo de Jesus. Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. São temas muito bons, os objetivos muito bons, só que são objetivos muito extensivos, né? Então são objetivos que a gente trabalha aos pouquinhos, sempre um pouco mais, né? Não vamos alcançar o objetivo em uma única aula. Nós vamos ter que sempre estar relembrando e recapitulando. Então, por isso a gente usa a nossa linha do tempo. Lembra da linha do tempo? Sempre vão recapitulando todas as lições anteriores que a gente passou, faz uma recapitulação de como que veio, né? Que Jesus era uma promessa de Deus, que Jesus veio e que Deus mandou Jesus depois de muitos anos. Maria teve Jesus e ele era um milagre. E fale sobre os pastores, fale sobre os presentes que nós temos que dar para o Senhor, sobre o nosso louvor que nós devemos dar ao Senhor, que já passou tudo isso nessas últimas lições, né? E também fale sobre que Deus deu a oportunidade, né, de amigos de Jesus estarem com ele nos braços, né, no templo, abençoando ele, enquanto ele ainda era um bebê, um menino pequenininho, certo? Então agora a gente vai ver um pouquinho mais de Jesus conforme ele ia crescendo. Então, para começar essa aula, para fazer uma introdução legal, você pode levar fotos dos seus filhos ou de fotos de revista, se você ainda não tem filhos, ou algum parente, não sei, fotos deles em crescimento. Ou até mesmo se você conseguir, com os pais dos seus alunos, uns 2 ou 3 alunos, não sei se você consegue, fazer uma linha da vida deles, né? Como se fosse um varalzinho, assim, com uma foto deles bebê, conforme eles forem crescendo até o momento que eles estão hoje. E daí você pode começar a aula, iniciar a aula, né, receber os seus alunos, e daí vocês mostrem para eles, olha, hoje a gente vai conversar sobre crescimento, olha aqui. Daí vocês mostram as fotos, olha que interessante, como vocês eram quando vocês eram bebês. Olha como vocês eram um pouquinho maiores, né? Ou os seus filhos, né? Olha como ele era bonitinho quando era bebezinho. Olha um pouquinho maior. Daí fale sobre as coisinhas que seus filhos faziam de engraçadinho, como é que era quando eles eram bebês. E agora como estão agora. Minha filha mais velha tem 10 anos, por exemplo. Então dá pra mim fazer uma escadinha bem legal com ela e falar sobre o crescimento. Então, o que é o crescimento? A gente tem que crescer, né? A gente não pode viver para sempre. Pode? Não pode. Então, leve eles a pensar um pouco sobre o crescimento. Outra dinâmica legal que você pode fazer é fazer eles voltarem no tempo. Por exemplo, vamos ser de novo, então a gente vai crescer, a gente vai fazer como que era o nosso crescimento. Então, a gente está bem encolhidinho na barriga da mamãe, depois a gente nasce. E daí, o que acontece? A gente só sabe chorar, e daí chora com eles, né? Faz eles ficarem deitadinhos. E daí a gente só mama, né? Só chupa chupeta, chupa bico, ou chupa o dedo, faz eles chuparem o dedo para eles brincarem assim de quando eles eram bebês, né? Depois engatinhar, depois andar bem precariamente, né? Bem engraçadinho assim, andar bem que nem um bebezinho andaria, e depois começar a falar coisas diferentes, porque bebês não falam frases inteiras, né? Primeiro começa com papá, depois mamá, e depois fala mamãe, depois fala papai. Então tudo isso faz parte do crescimento, até eles ficarem bem grandes. E quem sabe você pode até fazer eles imitarem como que eles vão ser quando forem adolescentes, ou quando forem papai e mamãe, né, bem grandões assim, com outro tipo de roupa, com outro tipo de postura, né? Então você pode estar trabalhando com eles numa brincadeira assim,
sobre o crescimento. E depois dessa brincadeira você fala para eles, hoje a gente vai ver como que foi o crescimento de Jesus. Como será que Jesus era quando ele era pequeno? Como será que ele era quando ele era uma criança que nem vocês? Daí vocês introduziram a aula e a gente já vai introduzir Jesus, como que foi o crescimento de Jesus. Daí eu trouxe, conforme a lição falou ali, né, a história falou, os bonequinhos com o versículo. Eu achei muito fofa essa ideia, dá pra vocês fazerem um varal também e fica bem legal. Olha só, eu fiz assim, né, pequenininho, maiorzinho, ó, dá pra vocês verem, um pequenininho, daí um pouquinho maior e depois um pouquinho maior e o mais grandão. Então eu fiz com cartolinas que eu tinha em casa, né, de outras cores, mas é legal fazer com cartolinas da mesma cor, né, se você tiver, se não faz como eu também, não precisa estar gastando mais, né, para fazer um cartaz legal assim. E dá para vocês utilizarem esse grandão depois para colocar na linha do tempo, né, e escrever todo o versículo nele, porque ele é grandão, né, bem grandão, bem grandinho, daí dá. Mas o legal é eles verem o crescimento mesmo dos bonequinhos, que a ideia é falar sobre o crescimento. Então você faz um varalzinho, você faz esse crescimento. O versículo na lição diz assim: Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Lucas 2:52. Só que eu fui ler na Bíblia, na verdade, na nossa revista, na parte da explicação, tem outra tradução já, né? Na parte do versículo onde diz o versículo bíblico para decorar, tem uma tradução, na explicação tem outra e a Bíblia traz outra, minha Bíblia, né? Minha Bíblia diz assim, que é a mais conhecida. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça perante Deus e os homens. Então, assim, para fazer uma dinâmica sobre o versículo, eu acho mais interessante usar o da Bíblia, porque a gente vai trabalhar Jesus crescia em estatura, crescimento físico, ela crescia em sabedoria e em graça. Sabedoria, conhecimento. Graça, graça diante de Deus e dos homens. Então você pode trabalhar essas três visões com as crianças. E para trabalhar isso, a gente pode fazer uma dinâmica com elas. No princípio, assim, na primeira parte do versículo, né, no caso, para explicar o versículo, você explica, né, com os objetos que eu vou te mostrar agora. Depois você pode fazer uma dinâmica lá no final da aula para finalizar, para fazer a fixação da lição com os mesmos objetos. Então, assim, por exemplo, você vai trabalhar o seguinte, você vai falar sobre o versículo, que Jesus ia crescendo, né, com sabedoria, em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, ou você vai falar sobre esse versículo da lição, que também é legal, que as pessoas iam gostando cada vez mais dele no final. Porque daí as crianças também vão pensar, se eu for como Jesus, as pessoas também vão gostar cada vez mais de mim. E nós gostamos quando as pessoas gostam da gente, não é verdade? Então, também pode trabalhar isso, e vocês podem trabalhar em cima desse versículo da lição, também com essa dinâmica, só que fecha melhor com o versículo da Bíblia, né? Então, assim, a dinâmica, a ideia é a seguinte, você vai expor numa mesa bem bonita vários objetos. Você vai colocar, assim, frutas, né, produtos de higiene. Daí você vai colocar livros didáticos, cadernos. Daí você pode colocar a Bíblia aberta e pode colocar também uma figura, vou tirar uma figura daqui, mas vocês podem fazer ela maior, uma figura de uma criança orando, tá? Daí faz bem grande. Eu trouxe poucos materiais porque eu vim gravar, né? Então é só para vocês realmente terem uma ideia. Mas vocês podem trazer folhagens de verduras, pode trazer vários tipos de frutas, pode trazer shampoo, pode trazer roupas limpas, né? Pode trazer remédios também, porque a gente, né, precisa trabalhar o crescimento saudável. E a gente, né, pode falar, a gente precisa, por exemplo, de vacinas para crescer saudável, né? A gente tem que tomar as vacinas corretamente, todas essas coisas. E daí,
Na questão dos livros também, pode trazer livros, tesoura, cola, né, coisas que as crianças usam na escola. E também pode trazer instrumentos musicais para falar sobre louvor, sobre oração, sobre a palavra de Deus, né, sobre a Bíblia. Qual é o objetivo? Você vai falar sobre o crescimento. Então, como que uma criança cresce em estatura? Como que ela cresce saudável? Como ela cresce bem em estatura? Ela precisa se alimentar corretamente. Daí você vai falar com as crianças, só como é que vocês vão crescer bem em estatura, crescer no seu corpo? Como é que o seu corpo vai crescer bem e saudável? Comendo bem, comendo verduras, comendo legumes, comendo frutas. Não pode só comer bala, só comer pirulito. Essas coisas não ajudam no crescimento, pelo contrário. Só deixa a gente, né, com pior crescimento, porque daí você vai ter problemas de saúde se você não se alimentar direito. E também o quê? Higiene, né? Tem que sempre estar escovando os dentes, lavando o seu corpo direitinho, né? Obedecendo a mãe para se limpar corretamente quando vai ao banheiro, lavar as mãos sempre antes das refeições. Tudo isso vocês podem falar com eles. Isso ajuda no crescimento da estatura. Como é que a gente faz para crescer em sabedoria? Em sabedoria a gente vai usar o nosso conhecimento. A gente vai ir para a escola, a gente vai estudar, a gente vai fazer as tarefas direitinho, obedecer a professora, aprender, ficar atento na aula. Isso tudo você pode trabalhar com os objetos, né? Isso você cresce em conhecimento, em sabedoria, diante dos homens. E diante de Deus, como é que a gente cresce em sabedoria? Em graça, em estatura. E em graça, como é que a gente cresce diante dos homens em graça? Sabe como é que a gente cresce em graça diante dos homens? A gente cresce sendo gentil, obediente, ajudando as pessoas, amando as pessoas, usando as palavras mágicas, obedecendo, né? E falando, né? O por favor, o obrigado, com licença. Isso tudo é crescer em graça diante dos homens. Que diante dos homens a gente tem que respeitar as regras. Então você pode até levar uns cartazes de por favor, obrigado, de com licença, sinto muito, me desculpe. Palavras que ajudam no nosso convívio. E fala sobre as regras de convivência. Então, isso é crescer diante dos homens, em estatura, em conhecimento e em graça. E diante de Deus, como é que a gente cresce em estatura, em conhecimento e em graça? Diante de Deus, a gente precisa orar, ler a Bíblia e adorar ao Senhor, se dedicar a Deus. Porque quando a gente ora e lê a Bíblia, a gente alimenta nosso coração e a nossa alma e a gente cresce. E daí, se a gente obedecer os mandamentos do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós crescemos em graça e sabedoria, obedecendo a palavra do Senhor. Então, para Deus é só algumas coisas, mas essas coisas todas juntas fazem a gente crescer em estatura, conhecimento, sabedoria, né? Conhecimento e graça. Então você vai explicar isso para os alunos. Talvez não com essas palavras, você fala com as palavras mais, né, de acordo com as palavras dele. Eu estou explicando para vocês, para que vocês entendam como que a gente vai explicar isso. Então o que eu vou falar para os meus alunos? Quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia e a gente obedece às regras de Deus, os mandamentos, e daí você fala sobre os mandamentos. Como é os mandamentos? Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a gente mesmo. Quando a gente faz, quando a gente obedece, a gente cresce para Deus. A gente cresce dentro do nosso coração. A gente cresce para Jesus. Daí a gente ora e a gente cresce para Jesus. A gente cresce em estatura,
em conhecimento, porque a gente vai conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, e a gente cresce em graça, porque Deus vai nos abençoar. Quanto mais a gente ora, mais a gente lê a Bíblia, mais Deus nos abençoa e dá graça pra gente, dá a sua graça pra gente. Então, a gente trabalha com as crianças nesse sentido, de que elas vão saber como que se cresce dentro dessas 3 etapas, né? Porque é um pouco difícil a gente pensar assim, né? Como que é esse crescimento tão amplo? Realmente é um crescimento muito amplo. Mas se você for parar para pensar, se uma criança crescer dessa forma, ela vai crescer feliz, saudável e cheia da unção de Deus. Então é isso que Deus quer para as nossas crianças. Então é isso que a gente pode trabalhar com elas nesse sentido. Você vai explicar tudo isso. Daí, lá no final do vídeo, eu conto para vocês sobre a fixação, que vocês podem utilizar isso também. Depois de fazer essa parte da explicação, você pode fazer a parte de decorar o versículo. Daí você pode escolher, tanto faz, os 2 versículos têm o mesmo significado, né, a mesma proposta, só que um fala um pouquinho mais simples e o outro tem um pouquinho mais de palavras mais complexas, né? Mas você pode trabalhar com qualquer um dos 2, porque são traduções diferentes só. Então, essa parte do objetivo de conhecer o desenvolvimento de Jesus, a gente já está entrando nisso também, né? Já tá abordando isso também. Para a história, eu pensei em utilizar o próprio visual das lições, tá? Porque é um visual que a gente pode utilizar, a gente adquire ele, né? Ou você pode realmente também tá pegando algumas figuras da internet, né, e conversando sobre isso. Então você vai falar sobre quando Jesus foi ao templo. O primeiro visual é esse aqui, que fala sobre o crescimento de Jesus, né? Desculpe aí, que eu coloquei na minha frente. Então, crescimento de Jesus, quando ele é pequeno, né? É bebê, pequeno e depois maiorzinho. E para falar sobre isso, você pode usar um fantoche. E se você não tiver um fantoche, eu trouxe uma opção para você. Eu não tenho fantoche comprado, eu sempre pego emprestado de uma amiga minha. Mas existem outros meios, né? Esse aqui é um fantoche feito de caixa de leite. Então você pode utilizar esse fantoche para ele falar para as crianças sobre o crescimento de Jesus. Então, enquanto ele está contando, você fica mostrando. Você pode até, esconder a sua boca, né? Esconder a sua boca assim para eles não verem que você está falando e fazer uma outra voz. Se você não é muito articulada para não mexer tanto a boca quando está fazendo fantoche, precisa estar escondida, isso aqui é um ótimo meio para você fazer isso. Então você pode utilizar aqui e aqui, né? Para se esconder. Então esse fantochezinho aqui vai estar falando sobre o crescimento de Jesus, está mostrando como Jesus crescia. E daí vai falar que ele foi visitar o templo e que um dia, e daí os pais dele foram embora e não perceberam que ele não estava junto, começaram a procurar e acharam ele lá no meio dos doutores. E daí vai falar, né, tudo conforme aconteceu na Bíblia, e você pode ler na sua Bíblia e pode estudar um pouquinho na sua lição, na sua revista. Então, esse fantoche é muito simples de ser feito, todo com papel, eu fiz papel dupla face, né? Papel sulfite, aquele papel sulfite colorido você pode utilizar também. E só com caixa de leite, é tudo material reciclado. Eu fiz rapidinho e eu fiz todo com papel. Então você pode utilizar fazer vários fantoches. A ideia era fazer o cabelo de lã, só que acontece que eu não tenho mais lã, fui procurar minhas coisas, não tenho mais lã, vou ter que comprar meu estoque de lã novo. Então, mas você pode fazer com lã, pode fazer com um tecidinho aqui também. Você pode fazer vários fantoches de caixa de leite, são muito bons, as crianças amam. Vai ficar bem legal a sua aula com alguém interagindo, além de você, com as crianças. E você utilizando os visuais da história. Já ajuda, porque esse tipo de recurso aqui, ele já prende bastante a atenção das crianças. Então, treine em casa, treine na frente do espelho, treine outras vozes, grave no seu celular, né? Se prepare essa semana, grave no seu celular para ver se a voz está legal e faça um belo show de fantoches, né? Uma história bem legal com os fantoches.
tá bom? Se você achar legal essa ideia. Ou então você pode também utilizar já os nossos bonequinhos que a gente está utilizando sempre, aqueles de cone de linha, né? Eu estou utilizando os meus bonecos de cone de linha, mas para essa aula eu vou fazer fantoche também, que eu achei bem legal. A ideia é bem para aproveitar os nossos recursos visuais. Para trabalhar um pouquinho agora sobre como que a gente se vê, né? Como que a criança se vê e como que a gente pode pensar assim, vamos fazer uma conscientização da gente ser como Jesus, da gente imitar a Jesus. Eu fiz aqui um cartaz, eu nem sei se eu já trouxe isso para vocês, mas eu já fiz isso várias vezes com várias salas, tanto da escola bíblica quanto do culto infantil, e as crianças gostam muito. Eu fiz diversos modos, mas esse modo aqui eu acho que é mais legal para as crianças que ainda não sabem ler e escrever, né, direito. Tem muitas que já sabem na sala, mas tem algumas, né, que já sabem, estão no processo, mas tem outras que agora não está no processo, está começando o ano agora, né, então elas estão no primeiro ano agora. Então, eu trouxe assim, ó, você vai colocar no seu quadro ou na sua parede. Jesus era e Jesus não era, 2 colunas. E daí você traz vários desenhinhos e dá um para cada um. Daí você vai falar assim para eles, olha, eu quero que vocês vejam o seu desenho e que vocês falem para mim. Quando eu chamar você, eu vou te perguntar qual é o seu desenho e você vai falar para mim que Jesus era assim ou Jesus não era assim. Daí você vai colocar embaixo da coluna certa, tá bom? Daí aqui, ó, tem crianças brigando, orando, cuidando dos animais, ajudando um amigo que caiu, ajudando um idoso, estudando, pegando coisas, né, roubando, pegando coisas que não são suas, fazendo birra, esperneando e falando palavrão, sendo mal educado. Então, o seu aluno vai chegar para você, Priscila, vem aqui. Daí ela vai chegar, por exemplo, com essa figura. Que figura é essa? Daí ela vai falar, o que esse menino está fazendo? Isso é bom ou isso é ruim? O que você acha? Jesus era assim ou Jesus não era assim? Daí ela vai colar embaixo do que Jesus não era assim. Provavelmente ela vai falar que Jesus não era assim. E daí depois você vai ter um cartaz, um mural, dizendo como Jesus era e como Jesus não era, com figuras. E daí as crianças vão ver. E daí você vai poder trabalhar. E vocês, como é que vocês estão sendo? Vocês estão sendo mais assim ou vocês estão sendo mais assim? Se vocês estão sendo mais nessa coluna aqui, suas atitudes são mais birra, malcriação, fazer coisas erradas, desobediência, você não está sendo como Jesus era. Agora, se você está sendo mais assim, né, obedecendo, ajudando, estudando, fazendo as coisas direitinho, corretamente, como Deus manda, então você está sendo mais como Jesus era. E como nós devemos ser? Nós devemos ser como Jesus era. Então a gente precisa fazer mais as coisas que está escrito aonde? Na palavra do Senhor. Então a gente volta na palavra de Deus. Nós precisamos fazer como Deus manda. E daí você pode trabalhar essa parte que também é um dos objetivos da lição, que a gente precisa imitar, fazer crescer como Jesus cresceu, viver como Jesus viveu. Então elas vão poder visualizar melhor e elas vão também se identificar. Muitas vezes as crianças até ficam meio pensativas, assim, elas não gostam muito de falar para todo mundo que elas estão fazendo coisa errada, mas com certeza elas vão ficar pensativas. Vão ficar pensando, vão ficar refletindo sobre aquilo que elas são e aquilo que Jesus é. E como Jesus foi aqui. Então a gente tem que sempre estar, nessa lição, a gente tem que estar trabalhando que a gente precisa ser como Jesus era quando ele era um menino aqui na Terra. E quando ele era um menino aqui na Terra, ele era um menino exemplar, um menino que era Deus na Terra. Tá certo? Então, para fixar a lição, você pode fazer isso, você pode continuar com aquela mesa exposta com todos esses objetos, e daí você vai falar para o seu aluno assim, ó, Caio, vai lá na mesa e pega para mim um objeto que você sabe que você pode crescer em estatura. Ele vai sozinho, vai pegar
algum objeto. Por exemplo, se ele pegar esse aqui, ele tá certo. Como que por que a gente cresce em estatura comendo uma laranja, uma tangerina? Daí as crianças vão falar, a comida é saudável e tal. Daí o outro, Samuel, vai lá e pega um objeto que faz eu crescer em graça de Deus. Daí ele vai lá e pega a Bíblia. Se ele não conseguir pegar aquele objeto que é o objeto correto, você vai instruindo, ou você vai pedir para algum aluno ajudar o amigo, e daí você vai trabalhar isso novamente. Então essa é uma dinâmica que você pode fazer com a turma, para que você saiba se eles aprenderam, se eles entenderam aquilo que você falou, e se eles sabem aquilo que você está falando, né? Exatamente, como se eles compreenderam aquilo que você está falando. Se eles não compreenderam, se você perceber que eles não estão compreendendo muito, você pode retomar de novo e você pode fazer novamente as observações, falar novamente, até que você veja que eles realmente captaram a mensagem, que é crescer em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Então você pode fazer várias perguntas para ele. Vai lá, pega um objeto que faz eu crescer em sabedoria, em conhecimento. Daí ele vai lá, por exemplo, pega um livro. Muito bem, por que a gente cresce em conhecimento? Ele vai falar que tem que estudar, tudo. E daí você vai dar parabéns para eles. Toda vez que alguém fazer a coisa certa, você pode bater palmas, parabéns, né? Falar muito bem, prestou atenção na lição. Se eles não prestarem, não conseguirem, não tem problema, nós vamos ajudar, né? Você vai conseguir, sempre incentivando o seu aluno e não deixando ele ficar meio, chateado porque não conseguiu, tá certo? Essas foram as ideias de hoje. Eu espero que vocês aproveitem bastante, que vocês tenham um ótimo domingo, uma ótima semana de preparação, que vocês recebam graça do Senhor e não esqueça de orar sempre, professor. Orar, pedir a direção do Senhor para tudo que você for fazer na sua sala, porque sem oração nós também não crescemos. Sem a leitura da palavra, sem oração, sem o preparo, nós professores também não crescemos. Nós precisamos crescer também. Que todas as lições da escola bíblica, que todo esse acompanhamento que você está tendo com os seus alunos façam você crescer espiritualmente. Além do seu crescimento como cristão, como um professor, como um professor, crescimento físico, crescimento de sabedoria, que você cresça espiritualmente também. Um grande beijo para todos, que vocês fiquem com Deus e que vocês estejam sempre se dedicando a essa obra maravilhosa que é o ensino da palavra do Senhor. Amém? Tchau!